Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS Transformando Vidas. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Pesquisadores podem ter a liberação imediata para a importação de mercadorias destinadas a estudos científicos. Ladrão é atingido por 2 tiros após roubo na capital. Senado analisa um projeto que cria conselhos de proteção à pessoa idosa nos moldes dos conselhos tutelares da infância e juventude. Corpo de Bombeiros procura menino de 11 anos que se afogou em jardim após matar aula para tomar banho de rio. Fazendeiro do Pantanal é assassinado após demitir 2 funcionários. E o JD1 Entrevista recebeu Rose Modesto, que falou de sua possível pré-candidatura ao cargo de prefeita de Campo Grande. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Uma área de baixa pressão próxima à costa de Santa Catarina vai ajudar a formação de nuvens carregadas nos 3 estados do sul do Brasil. No Rio Grande do Sul e no território catarinense, o sol até pode aparecer pela manhã com muita nebulosidade e tem chance de chuva a qualquer hora. Só que são pancadas muito intensas. O volume da chuva pode trazer transtornos e, além disso, a ventania que acompanham essas pancadas de chuva deve ser muito intensa, de mais de 90 km por hora. Então, muita atenção, especialmente ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque no Paraná o cenário é um pouco diferente. O dia começa com sol, tem um aumento na nebulosidade e as pancadas de chuva chegam no período da tarde. No Sudeste, o predomínio é de tempo firme. Todas as áreas em amarelo no mapa devem ter esta condição de sol, pouca nebulosidade e calorão no período da tarde. Inclusive, o Triângulo Mineiro, algumas áreas do Norte Paulista, devem ter umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Na cidade de São Paulo, o dia deve ser um clássico de verão. Começa com sol, tem um aumento na nebulosidade e as pancadas de chuva chegam no período da tarde, depois daquele calorão. Já a cidade do Rio deve ter chuva mais passageira e as áreas do norte do Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais também são pancadas que devem acontecer de maneira mais passageira, mas no Espírito Santo ainda pode ter uma chuva moderada. Mesmo assim, acontece de maneira rápida. No Centro-Oeste, o Distrito Federal, Goiânia, mantém tempo firme, assim como áreas do Nordeste de Mato Grosso do Sul, mas em Mato Grosso e as demais áreas de Mato Grosso do Sul ainda o sol aparece pela manhã, as nuvens vão se juntando e à tarde também tem possibilidade de chuva. Apenas as áreas mais centrais de Mato Grosso é que essas pancadas podem começar já pela manhã. Mas mesmo assim, acontecem com forte intensidade quando ocorrerem em Campo Grande, Cuiabá, áreas do norte mato-grossense e também acompanhadas de ventania de até 70 km por hora. No Nordeste, Barreiras, no oeste baiano, ainda deve ter tempo firme, pouca nebulosidade, mas as demais áreas recebem chuva. Aqui o destaque fica para o litoral do Maranhão, Piauí e Ceará. A zona de convergência intertropical, a ZECIT, continua atuando sobre boa parte das áreas do norte do país, ajuda a formação de nuvens carregadas e nessas regiões a chuva pode acontecer a qualquer momento do dia. São Luís, principalmente, tempo fechado e chuva a qualquer hora, porque são grandes volumes acumulados que mantém aquele alerta para transtornos. A região de Teresina, com a mesma condição. Já o sertão nordestino são pancadas isoladas esperadas, assim como Salvador, sul da Bahia, e o litoral de Sergipe e Alagoas, a chuva é muito passageira, apenas no período da manhã. Na maior parte do dia, ainda nessa região, o predomínio vai ser de sol.
No norte, só não chove no extremo sul do Tocantins e todas as demais áreas recebem chuva. JD1 no ar. Agro. Agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 219,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 205. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$ 47. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 101. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. O Senado analisa um projeto que cria Conselho de Proteção à Pessoa Idosa, nos moldes dos Conselhos Tutelares da Infância e Juventude. A proposta prevê que o novo órgão deve estar presente em todos os municípios do país. A reportagem é de Bianca Mingotti. Na avaliação da autora, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, o sucesso da política pública já em vigor em defesa dos jovens estimula que a premissa seja replicada e, assim, os idosos brasileiros também sejam assistidos. Pelo texto, todos os municípios terão pelo menos um conselho da pessoa idosa como órgão da administração pública local. Entre as atribuições previstas para o Conselho está o atendimento às pessoas idosas nas hipóteses de ameaça ou violação de direitos, além de requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Zenaide Maia defendeu a modernização da legislação em defesa dos direitos desse público. Para a senadora, a proposta garante mais cuidado aos idosos. Precisamos combater, sim, o desrespeito incontrolado àqueles que construíram esse país e que educaram as gerações mais jovens. E nada mais justo do que criar uma estrutura permanente do poder público para que nossos idosos sejam cuidados com toda atenção e respeito, tendo seus direitos legais preservados, garantidos e ampliados. O projeto aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Após, será encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para decisão terminativa, sem necessidade de votação em plenário. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1 Notícias.com. JD1 Notícias.com. JD1Notícias.com. A notícia no seu celular. E agora, da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um homem de 25 anos foi atingido por 2 disparos de arma de fogo na tarde de ontem na Rua das Mamonas, na região do Coronel Antonino, em Campo Grande, depois de ser flagrado roubando. Segundo Felipe Álvares, delegado da DEPAC do centro de Campo Grande, logo após realizar o roubo, o autor começou a fugir, pulando de residências, até que parou em frente a um imóvel e foi atingido por 2 disparos efetuados por um homem que estava na garupa de uma moto. O celular roubado pelo homem baleado foi recuperado por policiais no chão, mas a quantia de mais de R$900 em dinheiro não foi encontrada. O assaltante permanece sob escolta na Santa Casa de Campo Grande até ser liberado e preso. A polícia investiga ainda quem atirou no homem e pode ter levado o dinheiro roubado. O Corpo de Bombeiros busca o paradeiro de um menino de 11 anos que matou aula com um primo na segunda-feira para tomar banho de rio na cidade de Jardim, mas acabou se afogando. O menino e o primo de 15 anos foram tomar banho no rio Miranda, que está cheio em razão das fortes chuvas na cidade de Jardim. Depois de ver o primo se afogando, o adolescente de 15 anos chamou o resgate, mas até o momento o menino de 11 anos ainda não foi encontrado. Os bombeiros deram início às buscas com mergulhadores para encontrar a criança que se afogou no rio Miranda. O dono de uma fazenda na região do Pantanal do Nabileque, em Corumbá, foi assassinado por 2 funcionários de 25 e 35 anos com golpes de facão durante o domingo.
Os funcionários cometeram um crime logo após terem sido demitidos pelo fazendeiro, identificado como João Luiz Martins. Os 2 suspeitos foram presos em flagrante pelo DOF enquanto fugiam em uma caminhonete da vítima pela BR-262 na região de Miranda. Com os autores estavam a carteira, uma lâmina de cheque de quase R$1.000 e um relógio do proprietário da fazenda. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde o caso foi registrado, e eles podem responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Sara Chaves para o JD1 no ar. Sara, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã. E o JD1 Entrevista recebeu Rose Modesto, que disse que sua possível pré-candidatura ao cargo de prefeita de Campo Grande será com base nos estudos feitos na capital sobre problemas encontrados na cidade morena. Rose revelou ainda que não tem a certeza se sairá pré-candidata, mas afirmou que sua prioridade é Campo Grande. Quem conduziu a entrevista foi a repórter Carla Andréa. Vamos conferir. Olá, começa agora mais uma edição do JD1 Entrevista. Hoje, na presença da ex-deputada federal e superintendente de desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. Para mim é uma satisfação poder estar aqui, falando aqui com você, né, nos estúdios do JD1 e falando com todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigada pela oportunidade, viu? Hoje vamos falar sobre a futura candidatura de Rose à Prefeitura de Campo Grande e a sua linha de campanha. Rose, por que a senhora pensa em disputar a Prefeitura de Campo Grande? Bom, Carla, primeiro assim, a gente está num momento de discussão, né, de debate. O nome tem sido realmente cogitado, né, através de pesquisas, com um potencial muito grande para fazer essa disputa em Campo Grande. Embora essa decisão ela vem realmente acontecer ainda nos próximos 15 dias, porque existem pesquisas que a Nacional está fazendo, né, em todas as capitais, inclusive, e aqui em Campo Grande não vai ser diferente. Mas, assim que tiver essa decisão, que não é só minha, ela passa, né, pelos números que a gente vai observar, ela passa por uma decisão junto também com a executiva do partido. Sendo positiva essa decisão, uma das razões que realmente me faz discutir, né, sobre Campo Grande, sobre essa possibilidade de vir como pré-candidata, é entendendo que Campo Grande tem problemas emblemáticos que já passam algumas décadas. E eu tenho discutido muito sobre isso, debatido sobre isso, inclusive nesse momento de polarização, eu tenho dito que as questões ideológicas, as questões partidárias, elas não podem estar acima dos interesses de Campo Grande. Isso significa que quem assumir a cidade aí a partir do próximo ano tem que ter a capacidade de dialogar com a direita, com a esquerda e com o centro. Até porque há uma dificuldade financeira que a cidade vive. A gente sabe, os últimos dados, inclusive, que saiu sobre Campo Grande, mostra a nossa capital em última posição quando a gente fala da questão fiscal. A capacidade de investimento, e eu estou estudando muito sobre isso, ela não chega a 5% do valor do orçamento previsto, né, para 2024. Nós temos problemas na área da educação, como os EMEIs, né, que são as antigas creches assim conhecidas, inacabadas ainda. Nós temos um déficit de quase 9 mil, mais de 8 mil crianças ainda fora, né, dos CEINFs, dos EMEIs aí. Nós temos um problema enorme em relação a essa questão da malha asfáltica de Campo Grande, que perdeu a qualidade durante esse tempo todo. Quando você fala de um investimento que não é pequeno para você melhorar essas questões, para você entregar obras inacabadas, quando a gente discute sobre a reestruturação da carreira do servidor público, que é tão importante para as boas entregas para a população, e aí eu estou falando com o servidor da saúde, estou falando com o servidor da educação, né, o servidor da segurança pública, ele precisa ser uma prioridade em Campo Grande. Enfim, de tantos outros pontos que a gente poderia elencar, são alguns dos que eu trago aqui que me motiva a querer fazer esse debate e essa discussão. Então, sendo positiva a decisão do União Brasil, baseada em números, nós vamos em breve anunciar, né, se de fato vamos disputar essa eleição, colocar uma pré-candidatura a partir de março, né, à disposição do eleitor de Campo Grande, para a gente debater essas situações e tantas outras que Campo Grande merece e precisa ter. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.
Os pesquisadores podem ter a liberação imediata para a importação de mercadorias destinadas a estudos científicos. Essa nova regra integra uma proposta que avançou no Senado e foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço. O projeto de lei que aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos determina que os bens destinados à pesquisa científica e tecnológica terão licenciamento, desembaraço aduaneiro e liberação automáticos e imediatos, independentemente do valor declarado. O relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, incluiu alguns dispositivos para evitar abusos e dividir responsabilidades entre pesquisadores e instituições. O primeiro objetivo é evitar que apenas o pesquisador seja responsabilizado pelos problemas especificados e também tornar as instituições e entidades credenciadas a realizar importações de bens de pesquisa como corresponsáveis. O segundo objetivo é o de tornar indivíduos, instituições e entidades credenciadas a importar bens para a pesquisa corresponsáveis por desvios da finalidade declarada das importações ou por desrespeito às normas de segurança estabelecidas em regulamento para a importação de bens que envolvam riscos humanos e ambientais. O autor Romário, também do PL do Rio de Janeiro, diz que 76% dos cientistas brasileiros já perderam material científico na alfândega e 99% mudaram suas pesquisas por conta da dificuldade de importação de reagentes. Depois da CAI, o projeto pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. JD1 no ar. Esporte. E agora o Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Copa do Brasil. A primeira fase da Copa do Brasil continua hoje com jogos entre Atlético Clube recebendo Volta Redonda, o Iguatu recebendo Juventude e o Marcílio Dias enfrentando o Vasco da Gama. Pela Copa Ouro Feminina da CONCACAF tem Estados Unidos e México e Colômbia enfrentando Porto Rico. Pela Copa da Inglaterra, Bournemouth enfrenta o Leicester, o Blackburn enfrenta o Newcastle e o Luton Town enfrenta o Manchester City. Pela semifinal da Copa do Rei, Real Sociedade enfrenta o Mallorca. Taça Conmebol Libertadores segunda fase. Palestino recebe a Portuguesa da Venezuela. O Sporting Cristal recebe o Always Ready. E o Bragantino recebe o Águila Dourada. O Red Bull Bragantino tenta na noite desta terça-feira garantir a classificação à terceira fase da pré-Libertadores. Às 20h30, o Massa Bruta encara o Águilas Douradas da Colômbia no estádio Nabia Bichedid, em Bragança Paulista. No jogo de ida, disputado na última terça-feira, dia 20, na Colômbia, os times empataram sem gols. Portanto, quem vencer este duelo avança à terceira fase. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O vencedor deste mata-mata encarará na próxima fase o vencedor do duelo entre Botafogo e Aurora da Bolívia. Os times empataram por 1-1 no jogo de ida e se enfrentam de novo nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. O Bragantino poupou os titulares da partida contra o Ituano no último sábado, visando o jogo contra o Águilas Douradas. Com os titulares de volta, o Braga espera fazer valer o fato casa para ficar com a classificação. O técnico Pedro Caixinha destacou no último sábado a importância de entrar forte no jogo para garantir a vitória. O Águilas Douradas vem animado por uma vitória por 2-0 sobre o Envigado no último dia 23, que deixou na sexta colocação do campeonato colombiano. A equipe embarcou para o Brasil no fim de semana e já está em São Paulo. Entre as novidades da delegação está o atacante Adrian Estácio, que se recuperou de uma lesão muscular. O time comandado por Hernan Gomes foi ao CT do Corinthians para realizar o último treino antes do duelo contra o Massa Bruta. A provável escalação de Pedro Caixinha será Cleiton, Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho, Capixaba, Jadson, Raul e Lucas Evangelista, Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha. A provável escalação do Hernan Gomes seria José Contreras, Mateu Puerta, Victor Moreno, Jason Guinhones, Joaquim Varela e Mateu Garavito, Guilhermo Celes, Jesus Rivas, Rian Pineda e John Fred, Salazar, Agustin Velucci na frente. Superliga de Vôlei Feminino, primeira fase, 19ª rodada. O São Caetano enfrenta o Maringá hoje às 17h30, horário de Mato Grosso do Sul. E às 20h, o Sesc Flamengo enfrenta o Osasco.
Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou os avanços legislativos na área de segurança pública. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou a aprovação de projetos no âmbito do legislativo sobre segurança pública. Para Lira, o tema é sempre tratado com muito cuidado pelo Congresso Nacional. Quando acontece alguma coisa que nos choca, o que chega na minha mesa são dezenas e dezenas de projetos de lei no calor da discussão para que a gente resolva aquele assunto com aumentos de pena. E eu tenho certeza absoluta que as penas e o rigor delas são necessários para a diminuição da criminalidade, do crime organizado, da segurança pública no país. Mas só elas também não resolvem. Lira destacou a aprovação em 2018 da lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, avanço que, segundo ele, tem contribuído para a queda dos índices de mortes violentas. O presidente da Câmara dos Deputados também lembrou a aprovação da Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Bombeiros Militares, que estabeleceu normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Isso dá, claro, uma normativa de atuação, de função, de diretriz dessas categorias, que são elas as principais propulsoras da discussão antecipada, da prevenção, como é no caso da Polícia Militar, dos crimes que possam acontecer. As declarações de Lira ocorreram em evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. De Brasília, Luiz Gustavo Xavier. O plenário pode votar nesta semana a proposta que muda o registro de imóveis para evitar invalidação de futura negociação do bem. Outras propostas também podem entrar em votação. Repórter Santiago Delap. Nesta semana, o plenário da Câmara pode votar o projeto que inclui artigo na Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo que o registro de determinado imóvel deve conter informações que possam invalidar sua futura negociação, como é o caso da existência de hipoteca judiciária, restrição de uso ou de processo sobre suspeita de fraude relativa ao imóvel. O objetivo é resguardar o comprador de boa-fé que adquire o bem sem conhecimento de situações que possam levar à ineficácia futura da transação. A proposta já foi aprovada na Câmara, mas, como foi modificada pelos senadores, voltou para nova análise dos deputados. O texto está em regime de urgência, mas não há unanimidade para votá-lo de forma mais rápida. O PSOL é contra a urgência, como explica o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Nós entendemos que precisaríamos de mais tempo para analisar o projeto e, na nossa opinião, ele flexibiliza determinadas situações que, para fins de improbidade administrativa, significam a indisponibilidade dos bens. Da forma como está colocado, não cabe, na nossa opinião, urgência nesse momento. A urgência é apoiada pela oposição, como destacou a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, durante a votação para que a proposta passasse a tramitar de forma mais rápida. A gente não acha certo que alguém que compre um imóvel e durante o período de compra de imóvel, que esse terceiro de boa-fé que tirou certidão seja penalizado. Então a gente orienta assim e a minoria também orienta assim. Outra possibilidade na agenda legislativa é que sejam pautadas medidas provisórias de crédito extraordinário editadas no ano passado pelo governo Lula e que perdem a validade nas próximas semanas. Como, por exemplo, a MP número 1190, que abre crédito no valor de R$400 milhões para compensar empreendedores atingidos pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, ou a MP 1189, que regulamenta essa subvenção, ou ainda a MP 1191, que libera R$259 milhões para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mitigar efeitos de desastres naturais, como os temporais na região Sul e Sudeste e as secas na região Norte. É importante lembrar que medidas provisórias entram em vigor na data de publicação, ou seja, os créditos ficam disponíveis assim que o presidente assina. Mas a aprovação das MPs no Congresso é importante para poder prorrogar a validade dos recursos que ainda não foram utilizados. De Brasília, Santiago Delap. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Aproveite bem a sua terça-feira e até amanhã.
Você ouviu? As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.